It is good to be back tonight. É bom estar de volta aqui hoje à noite. And I'm very happy to see each and every one of you here in our worship meeting. E estou muito alegre em ver cada um de vocês aqui em nossa reunião de adoração. It's our third night together. É a nossa terceira noite juntos. And we are trying to learn a very important theme. E estamos tentando aprender esse tema muito importante. We are announced that we are at war. Nós somos avisados que estamos em guerra. That especially as pastors and leaders in our churches, we are the ones to lead in this war. Que especialmente como pastores e líderes em nossas igrejas somos aqueles que precisamos liderar nessa guerra. We learned that it is not yet time to rest. Aprendemos que ainda não é tempo de descansar. And it's certainly no time for relaxation. E certamente não é tempo de tirar férias. First, we talked about the ultimate plea. Em primeiro lugar, falamos sobre a súplica derradeira. We saw that Jude desired that the believers would get involved in this battle for the common faith. Vimos que Judas desejava que os crentes se envolvessem nessa batalha para defender a fé comum. Then last night we watched and looked at the unique profile of the warrior. E ontem à noite nós examinamos o perfil singular do guerreiro. And we learned that to be able to succeed in this battle, e aprendemos para sermos capazes de ter sucesso nessa batalha. you have to meet these profiles. Você precisa ter esse perfil. We need to be the kind of people the Bible tells us to be. Precisamos ser o tipo de pessoa que a Bíblia diz que devemos ser. From the plea and from the profile, Da súplica e do perfil, we come tonight to preparation. chegamos hoje à noite ao preparo. Every war needs preparation. Cada guerra exige preparo. If you need to go to war, you better be prepared. Se você tem que ir à guerra, é melhor você estar preparado. If you are not prepared for the war you are going to be in, Se você não estiver preparado para a guerra no qual você estará, you are an easy prey for everybody. você é presa fácil para o inimigo. If you are not prepared for a war, Se você não estiver preparado para a guerra, you yourself are in danger, você mesmo está correndo perigo, but so are all those around you. mas também todos aqueles ao teu derredor também estão correndo perigo. If I would go to war, Se eu fosse entrar na guerra, I would like the other soldiers to be very well prepared. eu gostaria que meus soldados companheiros também estivessem bem preparados. Because my life depends on how well they are prepared, Porque minha vida depende de quão bem eles estão preparados. as well as their lives depend on how well I am prepared. Como também a vida deles depende do meu preparo. It is the same when we talk about battling for our common faith. É a mesma coisa quando falarmos sobre batalharmos pela nossa fé comum. There is certain preparation that cannot be replaced. Há certos preparativos que não podem ser substituídos. So I want to talk to you tonight about the unreplaced preparation. Então quero falar hoje à noite dos preparos, os preparativos não substituíveis. I consider it unreplaced not because human did not try to replace that. Eu não considero essas coisas insubstituíveis
Não porque os seres humanos não tentaram substituir essas coisas, but because God never changed his mind about it. mas porque Deus nunca mudou de ideia quanto a esses preparativos necessários. He told us how this preparation needs to work. Ele nos disse como esses preparativos precisam funcionar The inspired word, na palavra inspirada, and he never changed his mind about it. e ele nunca mudou de ideia. It was never a time when God said, well, I think I missed a couple of things. Nunca houve um tempo onde Deus coçou a cabeça e disse, bem, acho que esqueci de algumas There coisas. was no time in history when God said, well, I think I don't understand people very well. E também não houve um tempo na história onde Deus disse, bem, eu acho que eu não entendo muito bem as pessoas. Let's try a couple of changes here and there. Então vamos fazer algumas mudanças aqui e acolá. And I would like to use tonight the second letter of Timothy, chapter 1, verse 3 to chapter 2, verse 4. Então eu quero hoje à noite abrirmos no capítulo, na epístola de 2 Timóteo, capítulo 1. Vamos começar no versículo 3 e ir até o capítulo 2 e versículo 4. Now, of course, if I would preach consecutive exposition, it will be a different kind of sermon tonight. Preach what? A consecutive expositional sermon. É claro que se eu fosse pregar uma mensagem expositiva, onde eu fosse de versículo em versículo, seria uma mensagem um pouco diferente. But I have a theme ahead of me. Mas eu tenho um tema à frente. So this theme will come out of this passage, and I hope you will understand. E esse tema surgirá da passagem e espero que você entenda. Let us stand and listen to the reading of the Word of God. Vamos nos colocar em pé e escutar a leitura da palavra de Deus. Estamos em 2 Timóteo, capítulo 1. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a nossa própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Está cientes de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma,
que me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Oremos. Pai, estamos às ordens mais uma vez. Precisamos de preparação para enfrentar o inimigo em campo de batalha. Não a preparação cá desse mundo, mas a preparação que o Senhor nos dá na Tua Palavra. Ajude-nos a estarmos com ouvidos atentos, corações dispostos, corpos decididos a Te obedecer, mesmo que isso envolva algum tipo de sofrimento. Ajude-nos a sermos bons soldados nessa batalha para guardar e preservar a fé que nós temos em comum. Obrigado pela oportunidade de estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Senhor seja exaltado em tudo que fizermos. Por nome do Teu Filho. Amém. Pode se assentar. Verse 3 and 4, the last verses that were read tonight, Versículos 3 e 4, os últimos dois que lemos hoje à noite, talk about a soldier, falam de um soldado. the idea of a soldier, A ideia de um soldado. the fact that Timothy and Paul, both of them are in this battle. O fato que ambos, Paulo e Timóteo, estão nessa batalha. But in the passage, it's obvious that Timothy did not become a soldier overnight. Mas na passagem fica óbvio que Timóteo não se transformou em soldado da noite para o dia. But there was a long preparation in his life. Mas que houve uma longa preparação na vida dele. To come to the point in life where Paul says, endure with me, Para chegar ao ponto na vida onde Paulo diz, aguente comigo, he had to be prepared for that moment in time. ele precisou estar preparado para aquele momento. And this is the preparation that I would like to speak about tonight. E essa é a preparação da qual eu gostaria de falar hoje à noite. And I will go through several stages of this preparation, Eu vou falar de vários estágios dessa preparação, emphasizing several things that I think are very practical and true. enfatizando várias coisas que creio eu são bem práticas e verdadeiras. But certainly it is very important for us to understand that if we are to be ready for the battle, Mas certamente é importante entendermos que para estarmos preparados para a batalha, we must be absolutely well prepared. precisamos estar absolutamente bem preparados. The first stage that we discover in our passage, O primeiro estágio que descobrimos em nossa passagem it's the elementary stage. é o estágio elementar. I like to call it the planting stage. Eu gosto de chamar do estágio de plantio. Timothy is a small little kid. Timóteo é um pequeno menino. He's not a soldier. Ele não é soldado, He's just a kid. ele é um moleque. He probably doesn't even know he exists. Provavelmente nem sabe que ele existe. He is in the house with a grandma and a mother, both Christians. Ele está no lar com uma avó e uma mãe, ambas cristãs. That's where preparation began for Timothy. Foi ali que o preparo começou para o Timóteo.
The later soldier presented in our passage O soldado que mais tarde nos é apresentado em nossa passagem was at the beginning just an ignorant kid, foi no começo um moleque ignorante, like any other child. como qualquer outra criança. He does not know many things. Não sabe de muitas He coisas. has no idea what this world brings to him. Ele não faz a mínima ideia o que esse mundo trará para He ele. has no idea what life is all about. Não tem nenhuma ideia do que se trata a vida. But he is already prepared to become the soldier of tomorrow. Mas ele está já preparado, sendo preparado para se tornar o soldado do amanhã. Oh, this is such an important stage in life. Isso é um estágio na vida tão importante. If you lose this, Se você perde isto, your child can be lost forever. seu filho, sua criança pode ser perdida para sempre. Now I know I am not God Agora eu sei que não sou to Deus. be able to say that in an absolute manner, Para poder dizer isso de forma absoluta. because I know God can save children from everywhere and any environment. Porque eu sei que Deus é capaz de salvar crianças de qualquer lugar e de qualquer ambiente. But normally the soldiers of tomorrow are prepared in their first day of existence in my home. Mas normalmente os soldados do amanhã são preparados nos seus primeiros dias de existência em nosso lar. And this is the elementary stage. E esse é o estágio fundamental. Verse 5. Versículo 5. This faith in Timothy is not from thin air. A fé que Timóteo tem não veio do nada. But it is a clear transit between generations. Mas claramente veio de uma geração após outra. There is a grandmother. Há uma avó, Her name is Lois. o nome dela é Lloyd. Obviously, she transferred that faith to her daughter. Obviamente ela transferiu essa fé para a filha dela, Which is the mother of Timothy, que é a mãe do Timóteo, which in turn transferred that same faith in Timothy. que por sua vez transferiu aquela mesma fé para Timóteo. So the preparation began very, very early. Então, os preparativos começaram muito cedo. Do you know that what you're doing is you're preparing the future soldiers in this battle? Você sabe o que você está fazendo é preparar os futuros soldados nessa batalha? You know what your child should be when he's grown up? Você sabe o que a sua criança, seu filho deve ser quando cresce? You know what your child should be once he leaves the home and go out into the world? Você sabe o que o seu filho deve ser uma vez que ele sai do lar e entra no mundo? He should be the soldier for Christ. Ele deveria ser um soldado para Cristo. Are you training him to be one? Você está treinando ele para ser isso? Are you aware of this immense and incredible responsibility? Você está ciente dessa imensa, incrível responsabilidade? That's where it all begins. É ali que tudo começa. And it's not only this passage, but the whole Bible tells us about this. E não é apenas essa passagem, mas toda a Bíblia nos fala a respeito disso. When Moses spoke to the children of Israel before they enter the land, Quando Moisés falou com os filhos de Israel antes que eles entraram na terra prometida, he wants to make sure that the parents understand this responsibility. ele queria certificar-se que os pais entendessem essa responsabilidade. He says that the parents need to take these laws of God and place them into the mind of their children. Ele disse que os pais precisam pegar as leis de Deus e inculcá-las nas mentes dos seus filhos. You move through the Bible and you come to the New Testament and you know why it is so important in the ministry.
Você vai prosseguindo na Bíblia, chega ao Novo Testamento e você sabe por que é tão importante no ministério. Did you know you cannot be a pastor unless your children are obedient? Você sabe que você não pode ser um pastor a não ser que seus filhos são obedientes. Read 1 Timothy chapter 3. Leia 1 Timóteo 3. Your child can disqualify you from the ministry. O teu filho pode te desqualificar do ministério. If you're not a good father, you're not a good pastor. Se você não é um bom pai, você não é um bom pastor. If you're not training the future soldier, se você não estiver treinando o futuro soldado, you're not fit to be yourself a soldier. Você não está capacitado você mesmo a ser um soldado. Moreover, além disso, you read the Bible and you see that this is one of the major failures all over. Você lê a Bíblia e você entende que isso é um dos maiores fracassos de todos os tempos. I just finished preaching through the book of Judges. Eu acabo de pregar através do livro de Juízes. Have you ever studied the book of Judges? Já estudou o livro de Juízes? I mean, we notice what Moses said in Deuteronomy chapter 6. Nós notamos o que Moisés disse em Deuteronômio capítulo 6. And the book of Judges chapter 2 says, e o livro de Juízes capítulo 2 diz that the generation of Joshua passed away, que a geração de Josué faleceu, and the new generations come on the scene, e as novas gerações entraram em cena, but they have a huge problem. Mas tem um problema gigante. They don't know God. Não conhecem a Deus. And the power of God. E o poder de Deus. How can that be? O que é isso? I mean, a whole generation failed? Uma geração inteira fracassou. And you read the book of Judges and it's terrible. E você lê o livro de Juízes e é horrível. Generation after generation is worse and worse. Geração após geração vai de mal a pior. It's like the book of Judges is like a slide. O livro de Juízes é como um tobogã. Everything goes down speedily. Tudo desce rapidamente. Incredible. Incrível. And then you come to a man named Samuel. Aí você chega a um homem chamado Samuel. What a great man. Que homem grande. At the end of his ministry, everybody comes around him. No fim do ministério dele, todo mundo vem para vê-lo. Samuel, you have been such a great man. Samuel, você foi um homem tão grande. You are always righteous. Você é sempre justo. Everything was great. Tudo foi maravilhoso. But your sons? Mas seus filhos, we don't want them to be leaders over us. Nós não queremos que eles sejam líderes sobre nós. How come? Por quê? How can you be a good leader in the people and such a poor leader in your home? Como é que você pode ser tão bom líder com o povo e tão péssimo líder no seu lar? Davi. What a man. Que homem. What faith. Que fé. What courage. Que coragem. What a leader. Que líder. How are his kids? E os filhos dele? Terrible. Terríveis. Awful. Horríveis. Do you see where it all begins? Você está vendo onde tudo começa? It all begins in the elementary stages. Tudo começa nos estágios fundamentais, elementares. You bring home that little child. Você traz para casa aquela criancinha. And you look at him and you see, this is the future soldier. Você olha para ele e você vê, esse é um futuro soldado. And have you ever read Psalm 8? Você já leu o Salmo 8? Have you ever read which are the ones God is choosing to fight against his enemy? Você já viu quem é que Deus escolheu para lutar contra seus inimigos? It says babes. Diz bebês. Suckling babes. Bebês de peito. That's when it all began. É ali que tudo começa. For Timothy.
onde tudo começou para That is Timóteo. exactly where it has to begin in our lives. É justamente ali que precisa começar em nossas vidas. And when you see this, it is unbelievable that we try to replace this. E quando você olha para isso, é incrível que a gente tenta substituir isso com outra coisa. Let the church teach our kids. Deixa que a igreja ensine Let nossos the filhos. schools teach our Deixa kids. que as escolas ensinem Let nossos someone filhos. else work on our kids. Deixa que outra pessoa trabalhe em nossos filhos. How can you do that? Como é que você consegue fazer isso? The preparation of a soldier for this battle A preparação do soldado para essa batalha begins in infancy. começa na infância. The persons involved are all the mature or the adults around him. As pessoas que estão envolvidas nesse treinamento são todos os adultos ao seu redor. Of course, in Timothy's lives were grandmother and mother. É claro que na vida do Timóteo era a avó e a mãe. We know nothing about his father. Não sabemos nada sobre o pai dele. But we know that there in the house, Timothy got the idea of the faith. Mas sabemos que lá no lar dele, Timóteo captou o conceito, a ideia da fé. The precept involved is this faith. O preceito envolvido é essa fé. Paul says the genuine faith, Paulo diz a fé sincera, which is just one and only. que é singular. Now I know there are a lot of faiths in the world, Agora eu sei que existem muitas fés no mundo, except one faith. porém apenas uma fé. All the others are just empty ideas. Além de uma fé apenas, todas as outras são apenas ideias vazias. The only one genuine faith is the grace of our Lord and Savior Jesus Christ. A única fé genuína é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. And that's the precept that we must put in our children. E esse é o preceito que nós precisamos inculcar em nossos filhos. And here's my concern. E a minha preocupação é essa. Now I'm Romanian, I'm not Brazilian. Agora eu sou romeno, não sou brasileiro. And thank God I'm not an American. E graças a Deus não sou americano. But here's my concern. Mas a minha preocupação é essa. As a Romanian, Como romeno, we are teaching our children to sing, estamos ensinando nossos filhos a cantar, to do music in church, para produzir música na igreja, to be able to participate in all the things of the church. para poder participar em todas as coisas da igreja. However, Porém, we should teach them to bond to Jesus Christ. deveríamos ensiná-los a se unir, a se vincular a Jesus Cristo. Not the activity of the church is the faith, A fé não é a atividade da igreja, but the supremacy of the person of Jesus Christ. mas a supremacia da pessoa de Jesus Cristo. If there is a precept that needs to be placed in the head of our children when they are young, Se há um ensinamento que precisa ser enfiado na cabeça dos nossos filhos quando são pequenos, is the greatness of our Lord and Savior Jesus Christ. é a grandeza do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Is to teach them that there is no higher pleasure than to be with Christ here and there. É ensiná-los que não há maior prazer do que estar com Jesus Cristo aqui e ali. That should be the precept. Esse deve ser o preceito. Of course, we can teach them to sing. É claro que conseguimos ensiná-los a cantar. I have 3 children. Eu tenho 3 filhos. All of them can play all kind of instruments, Todos os 3 conseguem tocar tudo quanto que é tipo de instrumento. from piano to string to brass. De piano, cordas a metais. You name them, they'll play it for you. Você escolhe o instrumento, eles vão tocar para você.
But if that's all that I would have taught them, Mas se isso fosse a única coisa que eu tivesse ensinado a eles, I would have raised great musicians, not great soldiers. eu teria criado bons músicos e não bons soldados. The elementary stage O estágio elementar is fundamental. é fundamental. Then the second stage in the passage, O segundo estágio na passagem it's the enrichment stage, é o estágio de enriquecimento. the enriching stage. O estado onde você enriquece a pessoa. And I want you to understand that I'm not going in the order of the verses now, but as I think it's chronologically normal. Entenda que não estou indo na ordem dos versículos aqui, estou indo no que eu acho que é a ordem cronológica normal. Of course, Paul is bringing a lot of things from the memory, from the history, personal history of Timothy, so there are very many things. É claro que Paulo está trazendo diversas ideias e lembranças da história, então são várias coisas que ele está juntando aqui. But here's the next stage. Mas o próximo estágio é o seguinte. Now Timothy is out of the house. Agora Timóteo saiu do lar. He's probably a teenager. Talvez é adolescente. Mom and grandma taught him about everything they knew. A sua mãe e sua avó ensinaram ele tudo que sabiam. Now what? E agora? Well, it just so happens Bem, acontece that along comes Paul from Tarsus. que vem um homem com o nome de Paulo, ele vem de Tarsus And he meets Timothy. e ele conhece Timóteo. Timothy is his son in faith. Timóteo é o filho dele na fé. So what does Paul do? Então o que é que Paulo faz? He starts teaching Timothy. Ele começa a ensinar Timóteo. And now Timothy moves from one level Agora Timóteo sai de um nível to a different level. para o outro nível. Enrichment. Enriquecimento. He got some education in home. Ele teve alguma educação no seu lar, An education that cannot be replaced. uma educação que não pode ser substituída. You may want to, but you can't. Talvez você queira substituí-la, mas você não pode. Now once that stage is behind, Agora que esse estágio é cumprida, God brings the environment so it continues Deus ajeita o ambiente para que o treinamento continua with the stage of enrichment. com o estágio de enriquecimento. Now Timothy is in for new teaching. Agora Timóteo vai receber novos ensinamentos. Of course it's the same faith. É claro que é a mesma fé. It's about Jesus É Christ. sobre Jesus Cristo. It's about the grace of God as we see in the passage. É sobre a graça de Deus como a gente enxerga na passagem. But there is more than what he learned in the house. Mas há mais do que ele aprendeu no lar. Oh yeah, there is more. Sim, tem muito mais. And there is much, much more. E há muito, muito mais. So here Timothy is the personal pupil of Paul. Então Timóteo é o aluno pessoal de Paulo. It must have been great. Deveria ter sido maravilhoso. Can you imagine Você pode imaginar? Paul teaching Timothy one-to-one? Paulo ensinando Timóteo um a um. Stuff that we just learned about today because we read the Bibles. Coisas que estamos aprendendo apenas hoje porque a gente lê a Bíblia. But Paul would share it with Timothy. Mas Paulo compartilhava essas coisas diariamente com Timóteo. That's what we find in verse 13. É isso que descobrimos no versículo He 13. says, "Hold fast the pattern of sound words which you have heard from me." Mantenha o padrão de sãs palavras que de mim ouviste. All right, now you got some from your grandma and your mom. Você recebeu um pouco da sua avó e da sua mãe. Now let's build on that. Agora vamos construir em cima disso. Now I want you to learn from me, Agora eu quero que você aprenda de mim. and what you learn from me, I want you to hold fast to. E aquilo que você aprende de mim, eu quero que você guarde fielmente. Same stage in chapter 2, verse 2. Mesmo estágio no capítulo 2 e versículo 2. Things that you have heard from me.
E as coisas que de minha parte ouviste. And it's something beautiful here, among many E uma witnesses. coisa bela aqui, através de muitas testemunhas. Which means that there were several others around when Paul would teach Timothy. Que significa que havia outros ao redor enquanto Paulo ensinava a Timóteo. But everyone else is anonymous. Mas os outros são todos anônimos. The only one that came out of that group O único que saiu daquele grupo is Timothy, é Timóteo. who had the elementary stage, Temos o estágio elementar, and now he is at the enrichment stage, agora ele está no estágio de enriquecimento, where he has authoritative teaching. onde ele tem ensinamento autoritativo. He's learning from Paul. Ele está aprendendo de Paulo. Then he's going to hear some amplified teaching. Aí ele vai ouvir ensinamento amplificado. He learns that there's more. Ele aprende que há mais. Right, faith sounds simple, but there's a lot of components in it. A fé parece tão simples, mas há muitos elementos nessa fé. And then he had approved teaching, Aí depois ele teve ensinamento aprovado, because Paul says that it is sound words. porque Paulo diz que são sãs palavras. So this is the enrichment stage. Então, esse é o estágio de enriquecimento. And the elementary stage must be followed by the enrichment stage. E o estágio elementar precisa ser seguido pelo estágio de enriquecimento. Allow me a note here. Permita-me uma observação. If you are here tonight Se você está aqui hoje à noite and never had this elementary stage I'm talking about, e nunca teve o privilégio de ter o estágio elementar que estou falando, don't be dismayed. não se desanime. Don't dismiss the whole thing. Não abandone tudo. Don't say, well, since I was not trained when I was a kid, I'm going to drop it off. Já que eu não fui treinado como criança, então eu vou abandonar a carreira. You can begin here. Você pode começar agora. You can begin pursuing the content of faith. Você pode começar a buscar o conteúdo da fé. A little bit of curiosity will help you to get into this kind of teaching. Um pouquinho de curiosidade vai ajudar você a adentrar nesse tipo de ensinamento. Also, this is where church should be able to help. É também justamente nesse ponto que a igreja deveria poder te ajudar. We have children in our church not to make shows. Nós temos crianças em nossas igrejas não para produzirem espetáculos, To sing and be funny. para cantar e ser engraçadinhos. They are in our church, so they will become soldiers. Eles estão em nossas igrejas para se transformarem em soldados. And the elementary teaching that they receive at home E o ensinamento elementar que recebem em casa should be enriched with deveria the ser, teaching in the church. deveria ser enriquecido pelo ensinamento da igreja. I am very, very severe and serious about this in my churches. Eu sou muito severo e muito sério sobre isso nas minhas igrejas. In our church, all the children participate to all the services. Em minha igreja, todas as crianças participam em todos os cultos. The morning service is 3 hours long. O culto da manhã dura 3 horas. 1 hour is the prayer hour. 1 hora é oração. A second hour is the Bible study hour. A segunda hora é o tempo de pregação, estudo bíblico. And the third hour is the preaching hour. Perdão, a segunda hora é o tempo de estudo bíblico e a terceira hora é o tempo de pregação. From these 3 hours, Nessas 3 horas, the children must spend at least 2 with the church. as crianças ficam pelo menos 2 horas com a igreja. Depending from Sunday to Sunday. Isso depende, varia de domingo a domingo. Sometimes they stay in for the prayer time. Às vezes eles ficam no tempo de oração. I want them to learn to pray with the church. Eu quero que aprendam a orar com a igreja. I don't want them when they're
up and teenagers say, well, we never prayed with the church, so we don't know what that means. Eu não quero, quando eles chegam à adolescência, dizerem, bem, nunca orei com a igreja, então não sei o que é isso. Then they go out for an hour, Aí eles saem durante uma hora have their own Sunday school, para terem escola dominical. and then they come back for the preaching time. Aí retornam para o tempo da pregação. Sometimes they don't stay in for the prayer, but come for the Sunday school. Às vezes não ficam no culto durante a oração, mas vêm durante a escola dominical. And of course, it moves like that. Então varia dessa forma. And the reason is because I want them to be raised in the church that they should understand. E a razão é porque quero que sejam criadas na igreja para entenderem. Sometime other churches where I suggest this tell me, well, they're children. Em alguns lugares onde eu sugiro isso, as pessoas me dizem, bem, são crianças. They need to loosen up a little bit. Eles precisam de um tempo de diversão. They don't understand. Não entendem. You are wrong. Você está errado. They understand more than you think they do. Eles entendem muito mais do que você pensa. que They entendem. want you to think that they don't understand, Eles querem que você pense que não entendem, but that's not true. mas não é verdade. They understand. Entendem. Elementary stages and the enrichment stage. Os estágios elementares e o estágio de enriquecimento. The third stage I would like to speak about is the embracing stage. O terceiro estágio que eu quero falar a respeito é o estágio de abraçar. Verse 13. Versículo 13. Hold fast. Mantém, segure firme. What does that mean? O que isso significa? Well, it certainly means that you embraced something, Isso apenas significa que você abraça algo, or you are holding to something, que você está agarrado em algo, or you got a grip on ou que something, você pegou algo and it says, hang on. e diz, segura aí, firme. That's what it means. É isso que significa. So that's how I came to this stage. Então é assim que eu cheguei a esse estágio. Because now it is time for Timothy Porque agora chegou a hora de Timóteo to make the teaching of Paul para fazer do ensinamento de Paulo to become the teaching of Timothy. se tornar o ensinamento de Timóteo. Now what he heard from others Agora o que ele ouviu dos outros becomes part of his life. se torna parte de sua própria vida. Now he heard about it until now, Ele ouviu a respeito até agora, but now he is persuaded that that's how it is. mas agora ele é persuadido de que é assim mesmo. So embraces this teaching Então ele abraça esse ensinamento and he holds strong on it. e ele segura firme e não solta. He will never depart from it. Ele nunca vai abandonar. He got the grips of it Ele pegou firme and he needs to hold fast to e it. ele vai ficar agarrado. That's a very important stage. É um estágio muito importante. You know, why am I actually preaching? Você sabe por que eu estou pregando? Do I believe this stuff? Será que eu acredito nessas coisas? Does it mean anything to me? Será que significa algo para mim? Or is just a good job? Ou será que é apenas um bom emprego? I've been in Switzerland Eu já estive na Suíça and I preached in Basel. e eu preguei em Basel. I'll never forget that experience. Nunca esquecerei dessa Because experiência. when I finished preaching, Porque quando terminei de pregar, the pastor was very angry with o me. pastor estava muito irritado comigo. And it never happened to me. E nunca havia acontecido comigo. It is the only time it happened to me. É a única vez que aconteceu comigo. He was furious. Ele está furioso comigo. I preached on trusting God versus bank accounts. Bank accounts. Eu preguei sobre confiar em Deus versus confiar em contas bancárias. I mean, I'm in Switzerland, right? Estou na Suíça, né?
And he was very angry. Aí ele ficou muito bravo. He said, "What kind of preaching is that? Ele disse: que tipo de pregação é essa? You É isso? offended everybody. Você ofendeu a todo mundo. This is incredible. Isso é incrível. You don't believe that stuff, do you?" Você não acredita nessas baboseiras? Acredita? I was shocked. Eu fiquei chocado. I mean, the guy talking to me is a pastor, not an atheist. O cara que está falando comigo é um pastor, não um ateu. This is what I'm talking about. É isso que eu estou falando. When I speak things I believe with all my heart. Quando eu falo e prego coisas nas quais eu creio com todo o meu coração. Why should I battle for a faith I did not embrace? Por que é que eu devo batalhar por uma fé que eu não abracei? Why should I pay a price for something that doesn't mean nothing to me? Por que devo pagar um preço por algo que não significa nada para mim? That's why I get warmed up when I'm speaking about important things. É por isso que eu fico acalorado quando estou falando sobre coisas importantes. Because I care about them. Porque me preocupo com essas I coisas. embrace them. Eu abraço essas coisas. And you will hear my testimony tonight. E vocês vão ouvir meu testemunho hoje à noite. And you will see that there was a time when I hated them. E você vai ver que houve um tempo na minha vida que eu odiava a Deus. The faith was my faith of my father. A fé era a fé do meu pai. And I hated that. E como eu odiava isso. But that all changed. Mas isso tudo mudou. The day I embraced it. O dia que abracei essa fé. Now that can be completely applied to each and every one of us here. Agora isso pode ser completamente aplicado a cada um de nós aqui. As a pastor, why do you preach the Bible? Como pastor, por que é que você prega a Bíblia? Why do you fight for the faith? Por que é que você luta pela fé? Is it because it's the best, the highest value in your life? É porque é a coisa de mais valioso que você tem na sua vida? Or is it because, well, you're the pastor, somebody has to speak? Ou você faz isso porque você é pastor e alguém tem que fazer essas coisas? I mean, to speak for 30 minutes, not a big deal. Falar por 30 minutos não é muito You difícil. get a lot of information on the internet. Você pode pegar muita informação na internet. So many sermons on the internet. Há muitos sermões na internet. What's the big deal? Não é grande coisa. That's not the right reason. Essa não é a razão correta. That's why Paul says, hold fast. É por isso que Paulo diz: segura firme. Embrace it with all your heart. Abrace com todo o seu coração. Ladies, Senhoras, mulheres, why should you teach your children this? por que é que você deveria ensinar aos seus filhos essas coisas? Well, that's what the Bible says a mom should do. É isso que a Bíblia diz que uma mãe deveria fazer. It won't work. Não vai funcionar. It won't work. Não funciona. It has to be something you really love, like and embraced. Tem que ser alguma coisa que você realmente amou e abraçou. Sometimes my wife is very concerned with our children. Às vezes a minha esposa se preocupa com meus filhos. And I said, honey, they don't have to be like us. Eu disse a ela: bem, não precisam ser como nós somos. They don't have to do everything we did. Não tem que fazer tudo que nós fizemos. They need to be on their own as soldiers for Christ. Precisam estar independentes como soldados de Cristo. And my oldest son come into our discussion. He heard our talk. E o meu filho mais velho entrou na discussão, ele ouviu a gente conversando. He said, Mom, Ele disse: mãe, whatever would happen, I need you to know one thing for certain. ele disse: seja lá o que vai acontecer, eu preciso que a senhora saiba alguma coisa com certeza. When I was a kid, you learned me stuff that nobody else would have or did. Quando eu era um moleque, a senhora me ensinou coisas que mais ninguém me ensinou e nem me ensinaria. And he said, it is so well inside me that it will forever remain there. E essas coisas entraram em mim tão bem entrado que nada vai tirar essas coisas That's like de lá. saying, I embraced it. É como dizer: eu abracei. That's why you should do that. É por isso que você deveria fazer isso. Teenagers,
Adolescentes, Why should you come to Christ? por que é que você deve ir a Cristo? Just to run away from heaven? To run away from hell? Só para fugir do inferno? No. Não. You should come to Christ because He is the best there is. Você deve ir a Cristo porque Ele é o melhor que existe. He's not just a solution to something better. Ele não é apenas uma solução para algo melhor. He is the best there is. Ele é o melhor que existe. It's not the church and it's not your parents that can help you, Não é a igreja nem teus pais que podem te ajudar, but it is Jesus Christ. mas é Jesus Cristo. That's why we are battling for this faith, É por isso que estamos batalhando por essa so fé, you can embrace it. para que você possa abraçá-la. That's why Paul says, do not be ashamed. É por isso que Paulo diz, não te envergonhes. Not only hold fast, but not be ashamed. Não apenas abraçar, mas não se envergonhar. Have you ever been ashamed to testify about Christ? Você já teve vergonha de falar de Cristo? I was. Eu já fiquei. I will tell you about it. Eu vou te falar a respeito. I hated the whole thing. Eu odiava a coisa, tudo. But Paul says once you embraced it, Mas Paulo diz que uma vez que você Paul says, abraça, I'm not ashamed of it, Paulo diz, eu não tenho vergonha, and I'm paying the price for it, estou pagando o preço, and yet I love it. e mesmo assim eu amo. And he says, Timothy, you should be the same. E diz, Timóteo, você deveria ser do mesmo jeito. You should never be ashamed. Você nunca deveria se envergonhar. On the contrary, you should be amazed. Pelo contrário, você deveria ficar maravilhado. Because this message is absolutely unbelievably great. Porque essa mensagem é absolutamente, incrivelmente maravilhosa. And he goes into describing it in details again. Aí mais uma vez ele entra em detalhes. It's so beautiful. É tão belo. He talks about the God that saved us. Ele fala sobre o Deus que nos salvou. Verse 9. Versículo 9. And then he called us with a holy E calling. depois nos chamou com uma santa vocação. And then he said, not because of our works. Aí ele diz, não por causa das nossas obras. That means that God did not look from heaven and said, Benny is a good guy. Isso significa que Deus não olhou para o céu e disse, o Benny, ele é gente fina. He looked at me and said, oh, poor guy. Ele olhou para mim e disse, pobre Benny. Let's make something out of him. Vamos ver se eu consigo fazer algo dele. Or he will forever die being nothing. Ou ele vai morrer sendo nada. It's not of us, it's of him. Não é de nós, é dele. And the whole call problem goes on through the verses. E esse assunto da vocação continua através dos versículos. He called us according to his own purpose and grace, which is in Christ Jesus. Ele nos chamou conforme a sua própria seu próprio propósito e graça que está em Cristo Jesus. You want something more amazing? Você quer algo mais maravilhoso ainda? It says before time began. Diz antes que o tempo começou a existir. What are you talking about? Está falando do que aqui? I mean, there was no time and God knew that I'm going to be in time? Não havia ainda tempo e Deus sabia que eu existiria no tempo? Yes! Sim! That's what makes it amazing. É isso que faz disso incrível. Because before everything else existed, God knew exactly what's going to happen. Porque antes que qualquer coisa existisse, Deus sabia exatamente o que iria acontecer. And he planned it all perfectly. E planejou tudo perfeitamente. Because that's God. That's amazing. Porque isso é Deus, é incrível. But has now been revealed by the appearance of our Lord Savior Jesus Christ. Mas que foi manifestado agora pelo aparecimento do nosso You want Salvador something more Cristo amazing? Jesus. And something more amazing? Que é outra coisa ainda mais incrível. Who has abolished death and brought life and immortality to life through the gospel. Ele aboliu a morte Listen to that. e trouxe à luz a vida e a imortalidade. Abolished death? Aboliu a morte. Really? Somebody can do that? De verdade, alguém consegue fazer isso? Yes, Jesus Christ. Sim, Jesus Cristo. Should you be ashamed of such a message? Deveríamos ficar envergonhados de uma mensagem dessas? I don't think so. Acho que não. Should you be amazed?
Você deveria ficar maravilhado, Should you embrace it? deveria abraçar, Should you hold fast to it? deveria manter, segurar firme. Of course. Claro, Because this is the gospel. porque esse é o evangelho. Not only that Christ abolished death, he brought immortality. Não apenas que Cristo matou a morte, mas que ele trouxe a I mean, imortalidade. going through this whole thing, it is just amazing. E a gente atravessa tudo isso e é simplesmente maravilhoso. That's embracing. Isso é abraçar. Then we come to the entrusting stage. Aí nós chegamos ao estágio de confiar. Now, Timothy went from elementary stage Timóteo saiu do estágio elementar to enrichment stage. para o estágio de enriquecimento. Now he went to the embracing E stage. depois chegou a abraçar essa And now, fé. now that he embraced this gospel, Agora que ele abraçou esse evangelho, now Paul says, I charge you, agora Paulo diz: estou confiando I will- alguma coisa a você. entrust what you have embraced to be transferred to the next generation. Eu vou confiar aquilo que você abraçou para que você transfere isso para as próximas gerações. Now Timothy is entrusted with this message. Agora Timóteo é confiado essa mensagem. And for example, you see verse 6. Você vê, por exemplo, no versículo 6. He's talking about the gift of God which is in you through the laying on of my hands. Ele está falando sobre o dom de Deus que está em Timóteo pela imposição das minhas mãos. Now, of course, there are a lot of implication in this phrase, É claro que há muitas implicações nessa frase, but it's not our theme. What it says is that to Timothy was entrusted a work. mas não é o nosso tema. O que está dizendo é que a Timóteo foi confiada uma obra. Verse 13 again, hold fast to the pattern sound that you have heard from me. Versículo 13, mais uma vez, mantém o padrão das sãs palavras que ouviste de mim. And again, verse 2 from chapter 2. E The mais things you have heard from me, commit to faithful men to be able to teach others. E versículo 2, mais uma do capítulo 2, e as coisas que ouvistes de mim, essas mesmas coisas você deve confiar a homens idôneos que vão transmitir para uma outra geração. So he received the sound words, Então aqui a gente vê as sãs palavras. and then he received a skillful gift, Ele recebeu as sãs palavras, depois recebeu um dom de talento and he received a specific task. e depois recebeu uma tarefa específica. The words are entrusted to you, As palavras foram confiadas a você, which means that you are responsible to pass them along que significa que você é responsável para transmitir essas palavras without any change. sem qualquer alteração. Well, Paul, wait a minute. Espera aí, Paulo. You are talking about a new generation? Você está falando sobre uma nova geração? I mean, this stuff is old. Essas coisas aqui são antigas. It's not relevant to the new generation. Não são relevantes para essa nova geração. Let's get them something else. Vamos dar para eles, essa nova geração, outra coisa. No, you don't have that liberty. Não, você não tem essa liberdade. You can't decide what is relevant for next generation. Você não pode determinar o que é relevante para a próxima geração. You are entrusted with the sound words Você foi confiado às sãs palavras and a skillful gift to present them. You're able to teach. e você tem o talento para ensinar essas palavras, você tem a capacidade de ensinar. And now you have a specific task Agora você tem uma tarefa específica to pass on the message exactly like you heard. para transmitir a mensagem da forma exata que você ouviu. Nothing added. Você não vai acrescentar nada. It's not like, well, I got a good idea. Bem, eu tenho uma boa ideia. I have a better idea than Paul. Eu tenho uma ideia melhor do que Paulo tinha. No, you don't. Não, você não tem. And you shouldn't. E não deveria. The entrusting stage is followed by the empowering stage. O estágio de confiar é seguido pelo estágio de apoderamento, de dar poder.
For he says that God did not give us a spirit of fear, Ele diz que Deus não nos deu um espírito de covardia, but of power and of love and of a sound mind. mas de poder e de amor e de uma sã mente. Verse 14. Versículo 14. That good thing which was committed to you, keep by the Holy Spirit who dwells in us. O bom depósito que foi dado a você, você precisa guardar mediante o Espírito Santo que habita em nós. The beauty of this message is that God does never leave us alone. A beleza dessa mensagem é que Deus nunca nos abandona. He empowered us and then sent us into the battle. Ele nos deu poder e depois nos enviou à batalha. He gave us the Holy Spirit Ele nos deu o Santo Espírito and empowered us to be able to carry out this task. e nos deu o poder para capacitar-nos a cumprir cabalmente essa tarefa. And he says that is a spirit of power, which is dunamis, Diz que é o espírito de poder, dunamis, a spirit of love, which is agape, o espírito de amor, HP, and of sound mind, which is sophrosimos, e moderação, mente sã, sofróximos, which means that you have a good mind. que significa que você tem uma boa mente. You are able to think of these things. Você é capaz de pensar nessas coisas. You didn't embrace them because you didn't know better. Você não abraçou essas coisas porque você não sabia raciocinar. You embrace them because you are smart enough to do that. Você abraçou essas coisas porque você é inteligente o suficiente para fazer. So you see, what he says here is that we need the power of the Holy Spirit, Você vê o que está dizendo aqui é que precisamos do poder do Espírito Santo. and we need the affection that the Holy Spirit gives E us. precisamos da afeição que o Espírito Santo nos dá. But listen to this. Mas escuta isso. We need sound mind. Precisamos mentes sãs também. So much of the preaching today lacks that. Muita da pregação hoje fracassa nesse ponto. It's a shallow preaching. É pregação rasa. Oh yeah, the dunamis is seen in the movement of the preacher. O dunamis é visto na expressão do pastor, In the gifts of the speaker, nos dons do pregador, not in the sound mind of the sound words. não na sã mente das sãs palavras. That's empowering. Isso é poder. You are not empowered by the Spirit so you don't have to think. Você não recebe o poder do Espírito Santo para não ter que pensar. Well, we'll do what the Spirit tells us to do. Nós vamos fazer o que o Espírito nos mostra. That's not sound mind. Isso não é sã That mente. is an absent mind. Isso é uma mente ausente. Sound mind Sã mente is spiritual discernment. é discernimento espiritual. From empowering, we move to invigorating. Depois de nos dar poder, chegamos ao estágio de nos dar vigor. Stir up the gift of God. What verse? 6, chapter 1. I remind you, Sim, então ele diz: reavives o dom de Deus. revigorating. Reinvigoramento. I mean, you got the gift, Paul says. Você tem o dom, diz Paulo. Now what you need to do is you put him in a flame. Agora o que você precisa fazer é colocar isso em cima de um fogo. And here's what I understand of this. Agora o que eu entendo é o seguinte: When you preach of these things, quando você prega sobre essas coisas, you must prove enthusiasm. você precisa ter entusiasmo. I mean, if you really embrace them Se você abraçou essas coisas and you really like them, e você realmente gosta dessas coisas, it will not be a matter of the gifts of the speaker. não será uma questão dos talentos do pregador. That people will look at your body language and say, man, this is a good communicator. Não é que as pessoas vão olhar para os seus gestos e dizer, mas esse cara é um bom comunicador. But it will be
be something from the inside. mas é algo que surge do interior. To speak about these things is so invigorating. Falar dessas coisas nos traz tanto vigor. And when you look at the message E quando você olha para a mensagem and the greatness of this message e a grandeza dessa mensagem and the calling of God to do this work, e a vocação de Deus para fazer essa obra, you must be enthusiastic. você precisa ser entusiasta. You must be invigorated. Você precisa ser revigorado. The last stage I want to talk about, O último estágio que eu quero falar hoje à noite. there could be others, it's endurance stage. Talvez há outros estágios, mas eu quero falar sobre o estágio de perseverança. Verse 3, chapter 2, Versículo 3 do capítulo 2. endure hardships. Suporte sofrimentos. As a good soldier of Jesus Christ. Como bom soldado de Jesus. No one engaged in warfare entangles himself with the affairs of this life. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta That he vida, may please him who enlisted him as a soldier. porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Now, this is a very loaded concept, so I'm not going to speak about the whole thing. Esse conceito é muito carregado, então não vou falar sobre todo ele. But if there is something you can really talk about when you talk about soldiers, Mas se há algo que você realmente pode falar a respeito de soldados, is the power to endure. é o poder que eles têm de suportar. Yeah, de Sim. suportar. Sim, suportar. He can carry a huge load Ele consegue carregar um fardo imensamente pesado and will never give up. e nunca vai desistir. Now, this is the stage where you are ready for the battle. Agora, esse é o estágio onde você está pronto para a batalha. This is the stage where you expect and opportunities will show up. Esse é o estágio onde você espera oportunidades e elas aparecem. Because when you are so invigorated that you can endure anything, Porque quando você é tão envigorado que você pode suportar qualquer coisa, you are prepared for the battle. você está preparado para a batalha. In fact, have you ever seen what they do with soldiers to prepare them for wars? De fato, você já viu o que eles fazem para soldados para prepará-los para a guerra? They teach them to endure. Eles ensinam os soldados a suportar qualquer coisa. To endure pain, Suportar dor, to endure poverty, famine, hunger, thirst. suportar a pobreza, suportar fome, suportar sede. They can endure much more than any other normal person would. Eles podem suportar muito mais do que qualquer pessoa normal. And it's not because they have a different body, E não é porque eles têm um corpo diferente, they were just prepared. simplesmente foram preparados. And there are two elements we need to endure here. E há dois elementos que precisamos suportar aqui. First is abusive treatment. Primeiro é tratamento abusivo. You are a good soldier of Jesus Christ, Você é um bom soldado de Jesus Cristo, you will be abused. você será abusado. You will be wrongly treated over and over and over again. As pessoas vão te destratar vez após vez após vez. And how you will react in those moments E como você reage nesses momentos will prove how prepared you are for this battle. vai demonstrar quão preparado você está para essa batalha. Now, there's no doubt about it. Não há dúvida. Yeah, there are those people who would respect you, Sim, há aquelas pessoas que vão te respeitar, but there are so few. mas são tão poucas, Oh, there are so few. muito poucas. Most are on the other camp. A maioria está no outro acampamento. Secondly, you have to endure attractive temptation. Em segundo lugar, você precisa suportar tentações atraentes. Verse 4 says that once you have enlisted,
Versículo 4 diz que uma vez que você alistou, you do not get yourself mixed up with the affairs of this life. você não se envolve com as coisas dessa vida. I mean, whatever the world throws at you, Seja lá o que o mundo lança em tua direção, doesn't matter how attractive it looks, não importa quão atraente parece, you can endure it. você pode suportar. I don't know what happens in Brazil, Não sei o que acontece no Brasil, but in the last year, mas no último ano I had been in several meetings where we had to discipline pastors. eu estive em várias reuniões onde tivemos que disciplinar pastores. I have a position in such a council, Eu tenho uma posição num concílio desses. and those are the most difficult times of my ministry. E esses são os tempos mais difíceis do meu ministério. To see how pastors fail to endure temptation. Para ver como pastores fracassam e não suportam tentação. Are you prepared for the battle? Você está preparado para a batalha? That is very important, É muito importante, because if you are not prepared, porque se você não estiver preparado, you are a danger for anyone around you. você é um perigo para qualquer pessoa ao teu redor. You are a liability for the army you are enlisted in. Você é um elo fraco para o exército no qual você está alistado. And do you know where the enemy will attack? E sabe exatamente onde que é que o inimigo vai atacar? It is where the weakest link is. Ele vai atacar justamente no elo fraco. Well, this is the preparation. Isso é a preparação. And I am talking to you not only from the scriptures, but also from personal experience. E estou falando a vocês não apenas das escrituras, mas também de experiência pessoal. I am, with all my heart, in love with the gospel of Jesus Christ. Estou com todo o meu coração apaixonado com o evangelho de Jesus Cristo. And I do say that if the time comes, I would be ready to die for the gospel. E eu posso afirmar que se chegasse a hora, estaria disposto a morrer pelo evangelho. It was not like this all the time, though. Não fui assim sempre, porém. I was born 53 years ago in a house of a pastor. Nasci há 53 anos no lar de um pastor. My birth was a huge tragedy for our whole family. O meu nascimento foi uma grande tragédia para toda a minha família. So I caused trouble even coming in the world. Então eu causei dificuldades até quando entrei no mundo. My mother discovered that she has a heart problem while she was pregnant. A minha mãe descobriu que ela tinha um problema de coração quando estava grávida. And in the early stages of her pregnancies, the doctor E nos estágios iniciais da sua gravidez, o médico told her that she will certainly not be able to go with the birth. She will not survive it. disse a ela que com certeza absoluta ela não sobreviveria ao parto. So they all advised her to have an abortion. Então todos aconselharam ela a me abortar. Now she is married to a pastor. Agora ela é casada com um pastor. They have 2 boys in their home, Já tinham 2 filhos no lar deles, which are my 2 older que brothers. são meus irmãos mais velhos. What do you do? O que você faz? The doctor suggested that is the only solution. Os médicos sugeriram que isso seria a única solução. That was my elementary stage. Esse foi o meu estágio elementar. When I learned the faithfulness of my mother, Quando aprendi a respeito da fidelidade da minha mãe. she refused totally and completely any kind of intervention. Ela recusou cabal e
firmemente qualquer intervenção. Her only reason was this: A única razão dela foi a seguinte: God has his plan, Deus tem o plano dele. so I will never intervene. Então nunca vou intervir. If that's his plan, Se esse for o plano dele, let it be. que seja assim. And so it was. E foi assim. I was delivered at 2 a.m. Nasci 2 horas da manhã. and she went to be with the Lord at 10 a.m. the same day. E ela veio a falecer 10 horas da manhã no mesmo dia. 8 hours later, she met her Creator, 8 horas mais tarde, ela conheceu seu Criador. dying in pain. Morrendo em dor, Her last words given to me as últimas palavras dela que foram transmitidas a mim: were, Lord, you need to take care of my children. Senhor, cuide dos meus filhos. And she went to be with the Lord. Depois faleceu. And I think God did a pretty good job, E eu acho que Deus fez um bom trabalho. because we are all safe and sound. All 3 boys she left behind. Porque todos os 3 meninos que ela deixou para trás estão sãos e salvos. From there, I was taken to an orphanage. Dali eu fui levado a um orfanato. The government considered that my father is too poor to take care of for a family, to provide for a family. O governo achava que meu pai era pobre demais para cuidar de uma família. Then I was placed in an orphanage in a different city. E me colocaram no orfanato numa cidade diferente de onde meu pai morava. So my father packed his things and moved to the city where I was taken in the orphanage. Então meu pai arrumou as malas e mudou-se para a cidade onde eu estava no orfanato. So he would travel back to that village to continue his pastoral work. Então ele viajava de volta àquela vila para continuar o seu trabalho de pastor. Eventually, at the orphanage, he met the nurse that I was entrusted to care. Eventualmente no orfanato ele conheceu a enfermeira que cuidava de mim. So they met and eventually they got married. Então eles se conheceram e eventualmente se casaram. And that ended with me having 2 younger sisters. Isso terminou com eu tendo 2 irmãs mais novas. Well, I was raised in the pastor's home, Eu fui criado no lar de um pastor, but I was a very angry child. mas eu fui um filho uma criança cheio de ira. I hated everything about Christianity and Christ. Odiava tudo que tinha a ver com cristianismo e com Cristo. I didn't understand, why do I have to be the son of a pastor? Não entendia por que é que eu precisava ser o filho de um pastor. We are in a communist regime. Estamos no regime comunista. And they ask you, what's your dad? E aí perguntam para mim, seu pai faz o quê? What do you say? O que é que você diz? He's a pastor. Ele é um pastor. Come on, speak up. Fala mais alto. All right, he's a pastor. Ele é um pastor. Everybody mocking and having fun with me. E todo mundo tirava sarro da minha cara. It's not an easy feeling. Não é um sentimento gostoso. I was very angry. Eu tinha muita ira. When I was 12 years of age, I learned for the first time that my mother is actually my stepmother. Quando eu tinha 12 anos de idade, aprendi pela primeira vez que a mulher que achava que era a minha mãe, na verdade era minha madrasta. That amplified my anger. Isso amplificou a minha ira. I was very angry with God now. Fiquei ainda mais irado com Deus. I mean, my father is a servant of the Most High God and he's killing his wife. Meu pai é o servo do Supremo Deus e Deus mata a esposa dele. I didn't understand these things. Eu não conseguia entender essas coisas. Then I worked out a plan in my mind. Então eu fiz um plano na minha vida. I'm going to run from home Eu vou fugir de casa. whenever I will be able to work my own way in life. Quando eu conseguir me sustentar na vida. And I will far away from my home, and I will far away
run away from the church and everything else. Eu vou ficar longe do meu lar e longe da igreja e longe de tudo isso. I will make a lot of money and build a career. Vou ganhar muito dinheiro e ter uma carreira. And of course, the dream of every Romanian was to go to America. O sonho de todo romeno era ir para a América, Go out from the communism. sair do comunismo. On my 14th birthday, Quando eu tinha 14 anos de idade, my father came to me meu pai veio a mim to talk to me. para falar comigo. He says, remember what happened today, 14 years ago? Ele disse: você lembra o que aconteceu hoje há 14 anos? Now, sure I do. Sim, claro. Unfortunately, I was born. Infelizmente eu nasci. That's how I saw it. É assim que eu And enxergava of a course, coisa. that was tied to the fact that my mom had to die. E claro que isso é vinculado ao fato que minha mãe teve que morrer. So my father said, son, listen to me and listen very well. Então meu pai disse para mim: filho, me escuta e me escuta muito bem. First, Primeiro you need to know that your life is not in your hands. você precisa saber que a sua vida não está nas suas mãos. You can go and die in any moment. Você pode sair daqui e morrer a qualquer instante. And in fact, I had some good friends that died in accidents. De fato, eu tinha alguns bons amigos que tinham morrido em acidentes. And he said, then you will meet the Creator. Aí você vai encontrar-se com o Criador. And he will ask you, what did you do with your life? Aí ele vai perguntar a você: o que você fez com sua vida? But I need you to know one thing. Mas eu preciso que você saiba de uma coisa. God will judge you more seriously Deus vai julgar você de forma mais séria, because you will be held accountable for 2 lives. porque você vai ter que prestar contas por 2 vidas. Because your mother's life is in you. Porque a vida da sua mãe está em você. That was the moment when God had touched me. Foi nesse momento que Deus começou a tocar em mim. Yes, I did understand that the life is not in my hand. Sim, eu entendia que vida não estava nas minhas mãos. I cannot control the days of my life. Não podia controlar os dias da minha vida. It's all in God's hands. Está tudo nas mãos de Deus. Yes, I understood that life is a gift from God that cannot be purchased. Eu sabia que a vida era um dom de Deus que nós não podíamos comprar. And yes, I understood that you are accountable for every minute spent out of this gift of God. E eu sei que você você vai ter que prestar contas de cada minuto dessa vida. Eventually, I got saved. Eventualmente me converti. I got into the church. Entrei na igreja. Finally, I was involved in some ministries in the church. Finalmente estava envolvido em alguns ministérios na igreja. But my mind was always, oh, I need to get out of this country. Mas minha mente estava sempre com esse pensamento: preciso sair desse país. I have to go somewhere in the free world Eu preciso entrar no mundo livre and make a lot of money and have an easy life. e ganhar muito dinheiro e ter uma vida fácil. So I continued to be kind of unhappy with my life, even though I started to know God. Então eu ainda continuava insatisfeito com minha vida, embora começasse a conhecer a Deus. And that God did a shocking thing to me. Aí Deus fez uma coisa chocante a mim. He allowed me to be arrested and put in prison. Eu fui preso. I was in prison for 6 months. Estive encarcerado por 6 meses. Very interesting circumstances. Circunstâncias muito interessantes. Of course, I would speak English at the time, and that was a crime in itself. É claro que eu falava inglês na época e isso era considerado um crime. In communism, all you speak is Russian. No comunismo, o único idioma que você era permitido falar era russo. You don't speak English. Você não falava inglês. And that is a crime in itself. Então isso era um crime. Then I helped a lot of young people to flee from the country. E eu também ajudava muitos jovens a fugirem do país. So I was labeled as an anti-communist. Então eles me taxaram de anticomunista. So they started to
watch very closely. Então eles começaram a me observar. The secret police officer that was in charge with my case O policial secreto que estava encarregado do meu caso was dating a cousin of mine. começou a namorar uma prima minha. Strange circumstance. Circunstâncias estranhas. Who can do that? Quem é que pode fazer isso? So he was telling her about this guy that they are getting ready to arrest. Então, ele está falando a ela sobre esse cara que estavam para prender. And she realized it is me. E ela ela reconheceu que está falando de mim. Of course, they were listening to my phone conversations. É claro que eles haviam grampeado meu telefone, Following me to the city and all this stuff. me seguindo na cidade, todo esse tipo de coisa. So then I tried to escape myself. Então eu tentei escapar. I helped others, why can't I? Ajudei a outros, porque que eu não posso escapar? Well, I couldn't. Mas eu não consegui. I had two very good uncles that helped me to that. Eu tive dois bons tios que me ajudaram. One of them Um deles went to the police and tell them what I want to do. foi à polícia e disse para a polícia o que eu queria fazer. So I was arrested right away. Então entrei nos braços deles e me prenderam imediatamente. The other one helped me a little bit later. O outro me ajudou um pouco mais tarde, Because once I was arrested, there was a small trial. porque uma vez que fui preso, houve um julgamento. And the people I worked for wanted to take me out of jail because I was very good at what I was doing with them. E as pessoas com os quais eu trabalhava queriam me tirar da prisão porque eu trabalhava bem para eles. So the judge thought about releasing me. Então o juiz pensou em me soltar. So my other uncle came into the scene Então meu outro tio entrou em cena and he blackmailed the judge. e ele subornou o juiz. Não subornou, mas ameaçou o juiz. He said, if you let him out, Ele disse para o juiz: se você soltar o meu sobrinho, I will share such and such information with the secret police about you. eu vou compartilhar essas informações com a polícia secreta a respeito de você. So God kept me in jail for 6 months. Então Deus me guardou na prisão por 6 meses. It was the hardest time of my life, Foi o tempo mais difícil da minha vida, but also the best. mas também o melhor. I never learned in seminary and in church what I learned in prison. Nunca aprendi nem no seminário nem na igreja o que aprendi na prisão. God taught me great lessons there. Deus me ensinou grandes lições ali. Especially I learned that God wants me to be there and to pay the price in Romania. Especialmente aprendi que Deus quis que eu ficasse na Romênia e pagasse o preço. That was my endurance stage. Esse foi meu estágio de suportar, de perseverança. I learned to endure things that are unimaginable. I don't even want to talk about it. Aprendi a suportar coisas inimagináveis, não quero nem falar a respeito. But now I was ready to come out and serve God with all my heart. Mas agora estava pronto para sair da prisão e servir a Deus de todo o coração. And to my happiness, God brought a revolution in Romania. E para a alegria minha, Deus trouxe uma revolução à Romênia. The communist regime was overthrown. O regime comunista foi tirado. I was able to be recognized as a pastor and ordained. Consegui ser reconhecido como pastor e consagrado ao ministério. And I started serving Grace Baptist Church right away. Comecei imediatamente a servir na Igreja Batista da Graça. And in 1993 we planted a different church, Emmanuel Baptist Church. Em 93 plantamos uma segunda igreja, a Igreja Batista Emanuel. And I rejoice pastoring those some churches today. E regozijo no pastoreio dessas duas igrejas até o dia de hoje. Also, I started a prison ministry. Também comecei uma missão, um ministério na prisão. It was very interesting to go back to that prison and to see some of the inmates.
Foi interessante ir voltar para aquela prisão e ver alguns dos prisioneiros. and to meet some of the guards. E encontrar com alguns daqueles guardas. And they went like, "You are a pastor now?" E olharam para mim e dizer, você é um pastor? Yes, I am. Sim, sou. Let me tell you what I need to tell you. Deixe-me dizer a você o que eu preciso dizer. And we had a church ministry in the prison for several years. E tivemos um ministério da igreja na prisão One on por top of muitos the anos. other. One over the one, to make this whole thing end. Para terminar essa coisa toda, I just wanted you to see how God is working. eu queria apenas que vocês vissem como Deus está You trabalhando. have no idea when and how. Você não faz a mínima ideia quando ou nem como. My father was desperate. Meu pai estava desesperado, He was absolutely desperate. absolutamente desesperado. He was very close to being disqualified. Ele estava muito próximo a ser desqualificado do ministério. And he said this for the first time. I heard him say this the day I was ordained for the ministry. E eu vi isso da boca dele pela primeira vez no dia que me consagraram para o ministério. From the pulpit of my church, he said this: Do púlpito da minha igreja ele disse o seguinte: "For me this day is incredibly great para mim esse dia é incrivelmente maravilhoso, because I was desperate." porque eu estava desesperado. And he said, "I was so desperate E ele disse que estava tão desesperado that together with a group of pastors, que ajuntei um grupo de pastores. I prayed for my son. Eu orava por meu filho And we gave God two alternatives." e demos a Deus duas alternativas. He said, "God, you either save him, touch him, and use him, Deus, ou o Senhor salve-o, toque-o e use-o, or kill him." ou mate-o. Well, you would say that's not a very wise prayer for a father. Talvez você diria que essa não é uma oração muito sábia para um But pastor. that shows you the kind of a house I was raised in. Mas isso mostra que tipo de lar no qual eu fui criado. Tells you about my elementary stages. Isso fala alguma coisa sobre os meus estágios elementares. My mother proved that she loved God more than her and me. Minha mãe provou que ela amava a Deus mais do que amava a si mesmo e a mim. And God honored that. E Deus honrou isso. My father taught me the same thing. Meu pai me ensinou a mesma coisa. He said, rather that the ministry should be compromised because of my son's behavior, Em vez de ter o ministério comprometido por causa da conduta do meu filho, he said, God, save him or kill him. Deus salve-o ou mate-o. Well, I'm not dead, Eu não estou morto, so you know how that worked. então você sabe como que isso funcionou. Now let me ask you, Agora deixe-me perguntar a você. are you aware that you are raising the future soldiers in this battle? Você está ciente que vocês estão criando os futuros soldados nessa batalha? Are you aware that you yourself must be fit, prepared for this battle? Você está ciente que você mesmo precisa estar preparado e capacitado para essa batalha? Make sure you follow the stages. Você tem que ter certeza que você segue os estágios. And even if you forget everything that was said, E mesmo se você esquecer tudo que foi dito, remember this one thing. lembra essa única coisa. When Christ is the only best you have, Quando Jesus é o único melhor que você tem, you are prepared for the battle. você está preparado para a batalha.